Quando você sabe que uma pessoa está batendo meta, dificilmente vai passar na cabeça dela que ela vai procurar um novo emprego. Quando ela não está batendo meta por vários meses e você está investindo tempo em desenvolver ela e tudo mais, vai começar a passar na cabeça dela procurar um novo emprego. Isso é fato, tá? Se ela não está crescendo, se ela não está conseguindo desempenhar dentro da organização, em algum momento ela vai começar a ouvir propostas de fora, tá? E aí, com a sistemática de metas, você tem esse termômetro, você tem essa clareza. E o que dói às vezes enquanto dono? Cara, você tá ali trabalhando, né? Tua máquina tá funcionando, do nada uma pessoa pede para sair. Quem é líder aí sabe disso, né? Que é uma das coisas que mais dói. Então, cara, o que você adiciona quando põe uma sistemática de metas? Você sabe quando possivelmente uma pessoa vai sair ou não. Isso te dá mais previsibilidade, quer dizer que vai deixar a tua vida mais tranquila, porque se uma pessoa não tá batendo meta, ela vai sair, você tem que estar, você tá ali trabalhando para ver se ela pega no tranco, se ela aprende alguma coisa, se ela se desenvolve. Mas se ela sai, você fala, pô, eu já meio que esperava, a pessoa não tá funcionando. Então, você mentalmente já trabalhou nessa hipótese. O ruim é quando você nem mentalmente trabalhou essa hipótese. Então eu gosto de olhar a sistemática de metas, principalmente das lideranças, e falar, opa, peraí, tá indo ou não tá indo? Se não tá indo, eu tenho que me preocupar. Mas eu consigo me preocupar antes de acontecer. Eu acho que esse é o exercício aqui que pelo menos dá um pouco mais de tranquilidade ali no dia a dia da vida do empreendedor barra empresário, tá? Isso aqui serve como líder, então troca aqui para líder, tá? Se você tem uma equipe, trabalha com uma equipe de 3 pessoas, de 5 pessoas, se você quer ser líder um dia, uma das grandes coisas que o líder tem que dói mais é a falta de previsibilidade. Se você consegue ter previsibilidade com o time, previsibilidade com seus projetos, as coisas vão bem. Até o grande problema da nossa geração aí do mundo da agência é a tal da ansiedade. O que é a tal da ansiedade no meu modo de ver no dia a dia? É falta de previsibilidade. Você fica vivendo o que vai acontecer, né? Pensando o que será que vai acontecer, o que vai vir aí pela frente. E aí você fica com a famosa ansiedade que a gente coloca, né? Não sabe o que esperar, não sabe o que vai acontecer, fica com receio se vai dar certo, se não vai dar certo e nunca relaxa. Agora, quando você sabe, tá avaliando bem a sua equipe, pô, tô avaliando bem se o meu time está se desenvolvendo, tô avaliando se eles estão batendo o sistema de metas, eu sei os projetos que vão rodar na casa, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que está vindo. Então eu consigo ter mais controle sobre as variáveis. Tendo mais controle, a minha vida é um pouco mais estável. Não quer dizer que não vão ter picos, isso faz parte do trabalho, né? Certas coisas que não são tão previsíveis faz parte do trabalho, faz parte da animação do trabalho do dia a dia, né? Se você não tiver tudo estávelzinho, bonitinho, talvez não seja o melhor cenário para você. Agora, se você tem alguns pequenos picos, né, de mais tormenta e um pouco de calmaria, pô, é um trabalho interessante. Então, se ele é interessante e tem uma boa previsibilidade, você consegue sustentar melhor todas as suas capacidades de trabalho normais, tá? Então, eu olho dessa forma. Quanto mais previsibilidade eu adicionar, melhor. E uma das previsibilidades que as pessoas não fazem é previsibilidade com pessoas. Aqui eu detalho os formatos que usamos na agência mestre, que eu acho que é o que é relevante. Então, primeiro, tá? A gente tem aqui as metas compartilhadas, tá? Elas são feitas, né? Elas são feitas divididas em basicamente três tipos, tá? Aqui eu detalho os 3 formatos. Então, vou botar aqui, ó, 3 formatos que usamos aqui dentro da Mestre. Então, metas compartilhadas são os objetivos que envolvem um grupo, que pode ser toda a empresa ou uma equipe específica, beleza? Então, tipo um setor específico, um squad específico. Então, aqui, ó, para toda a empresa, usamos, por exemplo, os OKRs globais, que são metas da empresa para o ano de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala para toda a empresa, eu posso ter uma meta geral utilizando OKRs. Beleza? Então, quando a gente fala, eu já fiz outras lives, quem é aluno do Agência 10X já sabe que eu estou falando sobre o sistema de OKRs. Cara, a gente desenha aqui o planejamento da empresa através de OKRs.
Então eu pego, monto essa estratégia e compartilho com a minha equipe, tá? E eu posso ter para uma equipe específica, pode ser, né, os OKRs por área. Então, a gente tem os OKRs globais, que é o nosso planejamento anual para a empresa, e desses OKRs globais derivam-se os OKRs de área. Então, por exemplo, da área de tráfego pago, de sucesso do cliente, de SEO, comercial, enfim, inbound e outras áreas aqui dentro da nossa empresa. Então, cada área tem um conjunto de metas que, se entregues, elas vão ajudar a empresa a atingir as suas metas globais. Beleza? Então, quando a gente fala de metas compartilhadas, a gente está falando desse tipo. E ó, sobre metas individuais. Então, a gente tem as compartilhadas e as individuais. Então, são metas específicas para indivíduos, para colaboradores. Vamos botar colaboradores, beleza? E que possuem o objetivo de ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional, dando um caminho claro de crescimento. Então, por exemplo, tá? Vou botar alguns exemplos aqui rápido para você. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Mestre, por exemplo, metas relacionadas ao resultado de desempenho dos projetos daquele profissional. Então, poxa, eu tenho aqui, sei lá, eu tenho uma nota de 0 a 10, ou melhor, né? Atingiu ou não atingiu? Defini um número de leads que eu tenho que ter por cliente. Quantos dos meus 10 clientes, tenho 10 clientes, quantos dos meus 10 clientes eu atingi essa meta de lead? 9, então a minha nota é 9 de 10. Então esse é um número que é individualmente cobrado, porque eu sou responsável por esse resultado. Ou ainda, né, eu poderia ter taxa de aprovação, estou dando um exemplo bem aleatório, mas taxa de aprovação das minhas peças de design. Pô, quando eu mando para o cliente, a taxa de aprovação é de quantos por cento? Tem que ser acima de 90%? Então é uma meta individual. Eu construo aquela peça, eu aprovo aquela peça, tá? Então o ideal, quando a gente fala sobre essas metas, é que você tente de alguma forma buscar algo que mensure o resultado daquele indivíduo, tá? Que somente ela controla. Outro exemplo que temos é a assiduidade dentro do software de gestão de tarefas. Ou, em outras palavras, o quanto a pessoa registra do seu tempo útil dentro da ferramenta. Então a gente tem lá, por exemplo, a gente tem a ferramenta do RunLunch, e uma das formas da gente conseguir fazer com que as pessoas usem o software de gestão de tarefas é que elas marquem o tempo de produção das atividades. Então, por exemplo, se ela vai fazer uma otimização em campanha, eu preciso ter uma ideia média de quanto tempo ela gasta para otimizar a campanha, porque é baseado nesse número que eu vou precificar. Então, quando eu faço essa relação de olhar dentro do software, eu extraio essa informação para precificar, se eu não tenho gente registrando o tempo lá, eu nunca vou conseguir fazer uma precificação qualitativa. Então, eu vou perder, vamos dizer assim, vou perder as médias de tempo que as pessoas poderiam registrar e ter uma informação mais fidedigna. Então, quando eu for precificar, eu vou precificar de forma errada. Então, um dos jeitos que a gente fez aqui é criar uma meta para que a pessoa marque dentro do sistema de tarefas o máximo de tempo possível que ela deveria registrar. Então, sei lá, poxa, você registrou 95% do seu tempo dentro do software, senão você perdeu a meta. E é uma atividade individual, ninguém pode fazer por você. Se você não fizer, a culpa é sua, é só sua. Outro tipo de coisa, metas por entregáveis, beleza? Então as metas por entregáveis, elas focam em resultados específicos e tangíveis, o que é ideal para tarefas ou projetos com critérios claros de sucesso, tá? Então,
elas normalmente a gente usa, por exemplo, deixa eu só botar aqui, ó. Usamos, por exemplo, para medir se uma tarefa foi entregue dentro do prazo estipulado, estabelecido, ou ainda se uma tarefa foi feita com a quantidade de tempo prevista. Então, a gente usa como exemplo aqui dois tipos de meta. Cara, se eu dei um prazo para poder entregar aquela atividade e cumprir esse prazo, show, ótimo, beleza. Então, marquei que ia entregar dia 15, entreguei até o dia 15, show, cumpri o meu prazo. Ótimo, beleza, organizei ali frente ao projeto. E o outro lado é, se eu falei que eu ia gastar 4 horas para fazer essa atividade, gastei menos que 4 horas, cumpri a minha atividade. Cumpri um requisito importante. E esses dois números, eles acabam indo ali também favorecendo a organização. Porque se eu prometi para um cliente um determinado prazo e o colaborador está cumprindo, ótimo, o cliente gosta mais. Se eu precifiquei uma quantidade de horas para fazer aquela atividade e o colaborador gastou até aquela quantidade de horas, ótimo, não estou tendo prejuízo. Então essas metas servem para você forçar a equipe, forçar as pessoas a olharem para algo importantíssimo dentro de uma agência, que é prazo e não estourar fazer aquela atividade em mais horas do que você tinha previsto. Porque lembrando, se você estourar o prazo, o cliente fica bravo com você. O cliente ficando bravo com você, ele não compra mais tanto de você, não te indica tanto, beleza? Isso está claro, está pacificado. E o outro lado é, se a pessoa gasta mais tempo do que o que você tinha previsto, quem vai pagar essas horas a mais é você enquanto dono da empresa. Não é ela. Ela gastou, acabou. Agora você, se você determina isso como uma meta, ela fica sempre de olho, opa, não posso estourar tanto, não posso estourar tanto, não posso... Em alguns casos eu vou estourar, mas na maioria eu vou cumprir dentro do prazo. Se eu cumprir dentro da quantidade de tempo que me deram, eu vou bater as minhas metas, vou ser elegível para uma promoção e a empresa vai ganhar dinheiro. Por quê? Por que ela vai ganhar dinheiro? Porque ela não vai desperdiçar. Então, deu 2 horas, eu fiz dentro de 2 horas. Ótimo, foi o combinado. A empresa vai ter a margem que ela pensou em termos de dinheiro, o cliente vai ser cobrado da mesma forma e eu vou ser pago da forma correta, potencialmente sendo promovido. Se você chegou até aqui, foi a primeira vez, espero que você tenha gostado do conteúdo. Volte toda terça-feira, porque toda terça-feira, 10 horas da manhã, a gente tem esse conteúdo incrível, sempre compartilhado. Tem vários vídeos novos no canal. Eu tô gravando e a gente tá publicando vídeo inédito, né? Não é só cortes aqui da live, mas tem vídeos inéditos. Gasta um tempinho aí, investe um tempo em você, acompanha os vídeos do meu canal, espero que você sempre esteja comigo. Aproveita para deixar o seu joinha, se inscrever também aqui no YouTube. Um forte abraço e até a próxima terça-feira. Valeu!